Namastê, Librianos de Sol e Ascendente. Aqui é a Bia trazendo para vocês um vídeo com a sua mandala astrológica para 2022. Eu tenho aqui os arcanos maiores do tarô e eu vou tirar 12 cartas, uma para cada casa astrológica e uma 13ª carta, que vai ser o arcano regente do seu ano, e eu vou deixar ela separada e só falar sobre ela no final. Eu aconselho que você dê preferência ao signo ascendente, tá? Isso tem um motivo. É uma técnica da astrologia que eu estou adaptando para o jogo de tarô, porque eu não sei a hora de nascimento de vocês e eu estou fazendo um jogo geral, tá? É uma maneira de fazer com que as casas aqui desse jogo estejam o mais perto possível do que acontece no seu mapa natal, tá? Não é que você não possa assistir o signo solar, pode, mas dá preferência ao ascendente. Se você não souber o seu ascendente, esses sites gratuitos fazem o cálculo do seu mapa. Se você tiver a sua hora de nascimento certinha, você vai saber, tá? Você pode assistir aos dois, mas vou repetir, dê preferência ao ascendente, tá? Tem uma razão para eu estar pedindo isso. Então vamos lá, eu vou embaralhar aqui para tirar as 12 cartas. Uma, duas, três, quatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e a 13ª que eu separei aqui. Então vamos lá. Torre, carro, mago, imperatriz, roda da fortuna, papa, justiça, lua, imperador, força, sacerdotisa, diabo. E a 13ª carta, o Sol, que eu vou deixar aqui separado, tá? Então vamos lá. Casa 1, que representa seu ascendente, a forma como você se coloca no mundo, como que você se movimenta pela vida, tem a ver com dinamismo, tem a ver com você ir atrás dos seus objetivos. Com a torre, esse arcano ele diz para mim que em 2022 você vai precisar mudar posicionamentos, tá? Em geral. E essas mudanças, elas vão ter que ficar visíveis para as pessoas. E eu tô olhando aqui a mandala já toda montada, então eu tô vendo as relações entre as casas. Então eu vou falar muito mais do que simplesmente torre na casa 1. Essa torre, por exemplo, ela está fazendo oposição à justiça na casa 7. A justiça é um arcano que eu relaciono muito com o seu arquétipo, com o arquétipo de Libra. Até porque ela tem, aqui no tarô do Waite, uma balança em uma das mãos. Então, é preciso que vocês entendam que 2022 é um ano muito poderoso para vocês, cheio de mudanças, né? Já começa com a torre na casa 1. E a casa 1, nesse jogo da mandala astrológica, num certo sentido, ela leva a mandala inteira, né? Como se ela carregasse todo o ano, né? Carregasse o ano nas costas num bom sentido.
Não estou falando isso com um peso. E tem aqui uma questão de caminhar até a casa 10, né? Eu tenho falado isso para todos os signos. Quando a gente chegar na casa 10, eu vou entrar nisso mais especificamente. Como vocês têm uma conexão muito forte com a Vênus no seu planeta regente, e existe essa ligação de vocês com as aparências, e eu tô falando isso num bom sentido, não tô falando naquele sentido de a aparência que engana, né? Eu tô falando no sentido de passar para as outras pessoas, né? Comunicar alguma coisa através da imagem. Se você tiver em 22 alguma questão para passar para as outras pessoas uma imagem sua, né? Se você desconfiar que as pessoas estão vendo uma imagem sua que não é verdadeira, e pior ainda, se elas estão fazendo um juízo de valor a seu respeito que não é verdadeiro, aí você tem pano de fundo para conflitos, tá? Se você vem adiando mudanças na sua vida, no geral, diversas áreas, já no início de 2022 você vai sentir um determinado empurrão da vida para que essas mudanças aconteçam. O universo funciona dessa forma. Quando você recebe sinais, insights, etc., a respeito de mudanças internas que você tem que fazer, e você adia, não faz, existem, né, mudanças que são muito relevantes para o continuar da caminhada, né, na existência, e precisam acontecer de qualquer maneira. Então chega a vida e coloca alguma situação. E em geral alguma situação de torre, uma situação limite. Uma situação incontrolável da qual você não consegue escapar. Se você é uma pessoa que não tem medo de mudanças e você vem fazendo os seus ajustes internos, vamos chamar assim, tudo bem. Você não precisa de uma torre externa para que qualquer coisa se dê na sua vida, né? Essa torre, nesse sentido, vem aqui para quem está precisando de um empurrão. Com relação às aparências, de novo, quem é ascendente em Libra, né, vai sentir isso com mais força. Em especial essa questão dos julgamentos dos outros a seu respeito. Eles podem ser positivos, podem ser negativos, eu não estou colocando aqui um valor, né? Vai ser de uma determinada maneira só porque tem uma torre aqui, mas esses olhares das outras pessoas, eles vão ser sentidos por vocês com uma força, né? E se você vende uma imagem, ou pelo menos está desejando vender uma imagem que combina com aquilo que você é verdadeiramente, você vai perceber que a vida vai caminhar mais rápido. Você vai perceber que o ano ganha uma velocidade, e eu não usei o verbo vender à toa. Também não estou usando vender aqui num mau sentido, porque todos, independente das suas áreas de atuação, precisam vender uma imagem para sobreviver, para fazer negócios, né? Para ter algum tipo de troca. Vocês já são um signo bem aberto a trocas, e vocês vão perceber que em 22 vocês vão estar ainda mais abertos a trocas. Não só afetivas. Aqui eu tô falando num estilo mais mercuriano, né? Troca no sentido de comércio, de você conseguir alguma coisa em troca. Você receber algo em troca pelos produtos que você vende,
pelos serviços que você presta, né? E eu vou falar sobre isso agora quando eu entrar na casa 2, mas a casa 1, ela é preponderante para o sucesso da imagem que você vai projetar para o mundo. Tomem cuidado com qualquer tipo de mudança de imagem radical. Evitem isso, tá? Deem prioridade a mudanças mais sutis. Não precisa necessariamente ser aquele, né, grande nível de sutileza. A pessoa faz uma mechinha que ela acha que já está assim totalmente transformada. Não precisa chegar a tanto, mas assim, tome cuidado com os exageros de toda forma, tá? Especialmente aqueles de vocês que estão pensando em algum tipo de cirurgia, de intervenção, tá? Toma cuidado com isso. Às vezes você pensa, né, a respeito disso. Às vezes você está querendo vender uma imagem que é radicalmente diferente daquilo que você é. E pode ser que uma intervenção mais radical ela não dê o sucesso que você está pensando que vai dar. Você pode tentar outras soluções antes de você dizer sim para algo mais radical. Não estou querendo dizer que você vai ter que dizer não para algo radical, mas eu estou querendo dizer que você tem que experimentar um pouco antes de você apelar para alguma coisa assim tão séria quanto uma cirurgia cosmética, tá? Toma cuidado com isso. Essa carta da Torre eu não vejo ela como favorável para algo desse tipo aqui na casa 1, tá? Tem uma necessidade de internalização primeiro das mudanças que você quer fazer, tá? Tem como você explorar de outras formas e leva sempre em consideração o seguinte: independente de signo, né, em especial do ascendente, as pessoas, elas quando vão olhar para você, elas olham para todo mundo com os seus pré-julgamentos. É como se as pessoas tem programas instalados que ficam rodando ali no inconsciente e que dizem que certas aparências são isso ou aquilo. As pessoas, elas já olham para as outras achando uma determinada coisa. É por isso que existe muitas vezes um abismo entre quem você é e o que você passa de imagem e o que o outro entende. Você tem que gostar da sua aparência. Se o outro ele vai fazer o julgamento correto ou não, é problema dele. Mas você tem que ter certeza de que você está passando exatamente aquilo que você quer. E você tem que passar aquilo que você é. E quando a gente chegar na casa 10, eu vou falar para vocês sobre o que vocês vão se transformar, né? No que vocês vão se transformar. É isso que vocês vão ter que passar, sem esquecer do Sol aqui como o arcano regente, tá? A casa 2, com o carro, eu já estava comentando, né, a respeito dessa questão de trocas. Vocês vão ver mudanças e acelerações no que diz respeito a arrecadar dinheiro, né? E também a gente tem que considerar a casa 2 como a casa dos valores internos, e eu estava falando muito sobre isso, né, na casa 1. Você tem que expor os seus valores e vai ser melhor assim. E a gente pode até falar um pouco sobre sinais externos de riqueza. Não
num sentido de ostentação, mas num sentido de você estar adequadamente vestido e se apresentar de uma maneira que tenha a ver com a sua área de atuação, tá? E que também tem a ver com quem você é, independente do que você faça. Você pode até ser uma pessoa que não trabalha fora, por exemplo, mas você externaliza ali aquela imagem do que você é. Dessa maneira, você vai perceber que você vai deslanchar em termos de casa 2. Vocês não vão ter qualquer tipo de questão financeira envolvendo esses dinheiros de casa 2. O que é o dinheiro de casa 2? É aquele dinheiro que você sabe que vai cair na sua conta. Você tem confiança nele, ele é um salário, né, por exemplo. Você sabe que aquilo dali, aquele determinado valor, vai estar disponível para você. Você não vai ter qualquer tipo de questão. Eu digo assim, problema financeiro, tá? Existe aqui uma oscilação, mas aí eu vou falar dessa oscilação quando a gente for falar da casa 8. Que a casa 8, ela trata de um outro tipo de dinheiro, tá? No que diz respeito àquilo que você confia, que você conta, não tem nenhuma questão. Se você estiver pensando em mudar de área de atuação, o ano está favorável para isso, tá? Está favorável para qualquer tipo de mudança que você esteja pensando que vai trazer mais dinheiro para sua realidade. Tudo bem, tá? Não estou querendo dizer que está um mar de rosas, mas a carta do carro é um arcano interessante de ter aqui, porque diz para mim que qualquer mudança que você fizer, qualquer movimento que você fizer, melhor dizendo, com uma determinada intenção, né? Olha, estou fazendo essa mudança aqui porque eu quero ganhar mais. Ok. Inclui aí também, em alguns casos, mudança de cidade, tá? E viagens a negócios, ok? É possível que você precise se movimentar, literalmente falando, para você conseguir uma posição financeira, né, de um jeito como você quer, para você ter a sensação de que você está no controle da sua vida financeira, né? Você vai assumir as rédeas da sua vida financeira, tá? Independente do estado atual em que se encontra. Aqui o mago na casa 3. O mago é interessante de estar aqui porque ele é um arcano que eu relaciono muito com o próprio Mercúrio, né? E o que significa isso? A casa 3, ela fala do seu entorno imediato, as pessoas que estão ali no seu cotidiano imediato. Ela fala de deslocamentos curtos, seja em tempo ou espaço, e ela fala da busca de conhecimentos. Eu estava mencionando essa questão de você precisar fazer movimentos para você recuperar as rédeas da sua vida financeira. Coloca aí também na conta você ir atrás de conhecimentos que vão tornar você um profissional mais desejável. Agora, esses conhecimentos não necessariamente eles são um novo curso universitário, por exemplo. Existe aqui uma abertura maior para você ir atrás de conhecimentos que são consumidos mais rapidamente. Então, você fazer um workshop, você fazer um curso rápido de atualização, qualquer coisa que vá trazer mais ferramentas para você e não necessariamente uma coisa lá que vai ficar só constando no teu currículo. Tem que ser algo que você vá poder usar facilmente e rapidamente, tá? Não precisa ser aquele diploma que você vai ficar
ostentando, não tem necessidade disso. Você vai se pegar muito pensando em coisas úteis. O que eu preciso no meu cotidiano de trabalho e perceber, né, as questões que você vai ter que correr atrás e resolver isso, mas de um jeito muito prático, rápido e fácil, tá? Sem ficar perdendo muito tempo. Com relação a viagens, essa casa, ela não me diz muita coisa. Quem me fala mais sobre viagens é a casa 5, que eu já vou chegar lá, tá? Vocês não vão pensar muito nisso, não vai estar muito no seu campo de visão. Vocês vão estar muito orientados para trabalho, para a vida cotidiana. Não é que vocês não vão pensar em lazer, mas vocês vão dar um enfoque maior para todas as mudanças que vocês têm que fazer no seu cotidiano, e todo o resto vai ficar em segundo plano. Não é que vai ficar esquecido, mas vai ficar em segundo plano. A Imperatriz aqui para casa 4, que é um arcano legal de ter aqui. Vocês vão pensar muito sobre a casa física, fazer algum tipo de reforma, melhoria, né? Decorar de um jeito diferente. Vocês vão querer que a casa se torne um espaço aconchegante, que já é uma preocupação que vocês têm normalmente. Então vocês vão viver essa realidade, né, que vocês curtem dentro da casa 4. Aqueles de vocês que têm algum tipo de questão com a mãe, né, ou a ancestralidade feminina, 2022 é um ano legal para fazer as pazes com essa energia do feminino em geral. As mulheres, né, que estão pensando em engravidar, também tem um campo aí para isso, né, tem abertura para isso. Aquelas de vocês que não tiverem interesse em engravidar esse ano vão precisar tomar os devidos cuidados, porque tem aí uma energia muito feminina, acolhedora, né, maternal, nutridora, disponível. Você pode usar essas energias até para atrair um parceiro ou uma parceira, e não necessariamente você, né, literalmente engravidar, né, você levar isso tanto ao pé da letra, tá? Vocês vão, nessa vida íntima, né, estar com o feminino bem ativado, independente do sexo, tá? Pode ser homem, pode ser mulher. Você vai estar com o seu feminino interno bastante ativado. Então, as suas características mais sedutoras, né, e também acolhedoras e nutridoras, né, e isso ajudando você a trazer esse conforto também para a vida íntima, a sua casa. Aqueles que estiverem pensando em fazer alguma mudança para o campo, né, para a serra, algum lugar com mais natureza disponível, isso também vai estar favorável. Casa 5 tem a roda da fortuna. Aqui que eu tinha falado que vejo mais possibilidade de viagem, né, do que necessariamente na casa 3. A roda da fortuna, se a gente for pensar nessa questão de movimentação para viagem, o que vai acontecer? Vocês vão pensar muito sobre viagens curtas e de lazer para espairecer, né, para respirar outros ares. Fora isso, vocês não vão dar muita atenção a esse assunto, tá? Não vão estar pensando muito em viagens para o exterior. Existe uma exceção, tá, que eu vou falar na casa 9, mas em geral vocês não vão prestar muita atenção nisso. Vocês vão de fato querer olhar esse cotidiano, esse entorno
pensar em trazer melhorias e qualidade de vida para o que vocês têm por perto. Se a gente for pensar na casa 5 como a casa de prazeres, de lazer, de diversão, de amor, de amizades, né? Muito agito e aceleração nesses quesitos. Então, vocês vão estar bastante sociáveis, tá? Vocês já são bastante sociáveis. Então, vocês vão ativar essas características, vocês vão viver com essas características. Agora, eu não vejo, assim, grande abertura necessariamente para novas pessoas. Vamos dizer novas pessoas, novas amizades. Vocês vão nutrir, em geral, amizades que já existem. Pode ser que vocês percebam que tem uma ou outra pessoa que está saindo da sua vida por questão de vibração, não tem mais um encaixe com determinadas pessoas, e aí vocês podem, inclusive, recuperar amizades com pessoas que vocês já conhecem, mas é um círculo menor, tá? Vocês não vão estar muito preocupados com multidões, por exemplo. Vocês não vão estar muito preocupados com fazer parte de novos grupos. Também tem exceções, e eu vou falar sobre elas quando eu falar da casa 11, tá? Aqueles, aí eu vou falar com um grupo mais particular. Aqueles que estão querendo reconquistar um afeto, aí mais casal, né? Quem de vocês que quer reconquistar alguém, existe abertura para isso, tá? Hierofante, o Papa, aqui na casa 6. A casa 6 é a casa de Virgem, a casa de rotina. E aí a gente inclui trabalho, o seu dia a dia, como ele está organizado. A gente pode também colocar aí os cuidados com a saúde. Vamos falar de saúde primeiro. Prestem muita atenção na garganta, tá? Tudo que envolver a fala, porque vai ser uma área que vai estar mais fragilizada. Fragilizada em que sentido? Se você é uma pessoa que engole muito sapo, se você é uma pessoa que, para ser bem aceita, você acaba evitando falar as coisas que precisa falar, toma cuidado para acabar não somatizando alguma coisa aqui nessa região, tá? Então você vai precisar sim falar toda vez que você sentir que tem que falar toda vez que você for chamado, convocado para falar, tá? Aqueles que trabalham já com a fala vão ter que tomar um cuidado especial, né? Quem usa a fala em geral dentro da sua profissão, é preciso saber se reservar um pouco, e isso dentro do seu cotidiano, em especial o cotidiano de trabalho. Aqueles que estão em posições de admiração, né? Se você é uma pessoa que é considerada, né? Você é visto como um mestre, um consultor, um professor, um coach. Você é uma pessoa de referência, né, no seu entorno. Mais cuidado ainda. Cuidado com os olhares, né? Cuidado com a fala, com o que fala e o próprio instrumento, tá? Tem aqui uma questão também de fazer um tanto de segredo em relação a qualquer melhoria que você queira fazer dentro da sua área de atuação. Alguns de vocês vão estar preocupados com um trabalho acadêmico, tá? Você pode já até estar nesse lugar de academia ou pensar a respeito disso, mas é conveniente fazer um tanto de silêncio a respeito, tá? Não colocar muitos ouvidos aí, né, com relação
as mudanças que você quer fazer nesse sentido. Tem também aqui uma chamada para a preservação do seu cotidiano, você considerar o seu cotidiano sagrado. Se existe alguma coisa no seu cotidiano que não está atraindo agora, que não está fazendo diferença, é bom você rever. Outra questão, você trazer literalmente o sagrado para o seu cotidiano. Você está precisando ter uma relação mais estreita com Deus. Deus não é só aquela entidade, vamos chamar assim, para quem você pede coisas ou que você só vai ver ou falar com quando você vai na igreja, por exemplo. Deus tem que fazer parte da sua vida, do seu universo, do seu cotidiano. Tem um chamado aqui para isso, tá? Vocês vão sentir diferença, né, fazendo isso. Casa 7 com a justiça, vocês lembram que eu falei bastante da justiça quando eu estava falando da casa 1. Eu vou falar agora dentro da lógica da casa 7. A casa 7 é uma casa de compromissos, né? Tem aqui as parcerias, né? Parcerias afetivas ou parcerias profissionais. Todo mundo com quem você tem algum tipo de compromisso está aqui na casa 7, tá? Essa carta, ela marca para mim casamentos, para aqueles de vocês que querem, né, evidentemente. Ela marca também cuidado, né, com as relações. E é um cuidado, na verdade, que é eterno para Libra, né, porque é aquele procurar olhar com justiça, né? Você vai ter que perceber se você está sendo justa com os seus compromissos e vice-versa, né? Se as pessoas estão sendo justas com você. Você vai precisar pesar as coisas na balança, né? Você vai precisar olhar pesos e medidas, né? Você vai ter que administrar relações, como você sempre faz. Então, em certo sentido, 2022 para esses relacionamentos mais sérios e íntimos, ele não vai ser tão diferente assim dos demais anos, né? Não vai ser tão diferente do que é na sua vida em geral. Você precisa tomar cuidado com não olhar, né, com essa justiça, porque aí sim pode ser que você veja mudanças mais radicais dentro desses relacionamentos, tá? Se tem uma relação em que a pessoa está em falta com você ou você está em falta com ela, essa relação ela pode acabar tendo um final não muito agradável, né? Você encarar um divórcio por conta disso, você encarar uma dissolução de sociedade por conta disso. E é engraçado que assim, pode ser que pegue alguns de surpresa, porque tem a energia da torre na casa 1, mas a bem da verdade não seria para pegar ninguém de surpresa, porque as relações de casa 7 que estiverem desgastadas, elas já estão dando sinais desse desgaste. São vocês que estão escolhendo não ver. E aí chega a vida e apresenta uma situação limite para mudar aquilo, né? Ou resgata a relação e coloca as coisas nos devidos lugares, né? Pesos e medidas, né? Pesa tudo, né? Inclusive a importância da relação na sua vida, ou você tira, né? Elimina aquilo que não é mais justo com você nem com a outra pessoa, tá? Mas tá me vindo uma energia de que isso já está presente, então não fica fazendo vistas grossas, tá? Para eventuais problemas, procura já resolver com justiça agora mesmo. A Lua na casa 8, eu tinha falado sobre essa questão de uma certa flutuação, né, financeira.
O dinheiro da casa 8, ele é aquele dinheiro inesperado, como as pessoas têm falado, né? Ele vai vir de fontes que você não necessariamente conhece. Ele pode ser um dinheiro que está ligado à casa 7, porque vai tratar de cônjuge, né? Ou vai tratar de sociedade e tudo mais, mas ele também pode vir de outros lugares. Ele pode ser uma herança, ele pode ser um processo de justiça, e olhando para a justiça na casa 7, né? Mas um peso aqui para essa questão de dinheiro vindo de justiça. Mas o mais importante é, onde a lua está, ela traz uma certa instabilidade. Então vocês vão precisar saber lidar com dinheiros que chegam sem avisar, e que, se você não tomar cuidado, não fizer aquele dinheiro crescer, ele pode não estar mais disponível, né? Convém você saber lidar com uma certa inconstância, você pensar que numa outra época você pode preferir consumir alguma coisa, então convém você não ficar pensando em consumos que vão só gratificar, né, trazer algum tipo de prazer momentâneo. Vocês vão ter que pensar num tempo maior, né? Existe aqui um aceno muito forte para heranças, né? Você receber a herança, administrar a herança, pensar a respeito disso, pensar sobre o dinheiro que é gerido por toda a família, negócios familiares, esse tipo de assunto, tá? Mas de qualquer maneira, num sentido geral, qualquer dinheiro inesperado que venha em 2022, ele vai poder ser usado naquele sentido lá da casa oposta, de segurar a sua vida financeira, pegar as rédeas da sua vida financeira. O que você vai ter que tomar cuidado para você não achar que está rico de repente e fazer um mau uso daquilo que chegou, de um presente que foi dado, né? Tem que ter bastante cuidado com relação a isso, porque com a mesma rapidez que o dinheiro pode entrar, ele pode sair. Imperador, aqui para a casa 9, né? Eu tinha falado que tinha uma exceção com relação a viagens internacionais. Se você tem uma figura masculina, paterna, né? Ou um cônjuge, um homem, né? Do seu relacionamento, né? Mas aí é uma relação já sólida, né? Com um homem. E esse marido, ou o pai, né? Ou avô, um tio, né? Uma figura masculina. Se essa figura masculina, ela está vivendo no exterior, pode ser que você, né? Faça esse movimento para você poder estar com essa pessoa. Aqueles de vocês que têm pensado em fixar residência no exterior também são exceções, tá? Não tem muita abertura aqui para passeios, né? Ah, vou fazer turismo, vou mochilar na Europa. Não. Existe até, né, a gente tem que pensar, né, considerar as influências externas com relação a isso, lógico, mas você não vai estar pensando, né? Aqueles que querem, por conta de uma figura masculina ou porque querem fixar residência e estão pensando em envelhecer em outro país, estão pensando em ir para outro país depois da aposentadoria, por exemplo, aí isso está favorável. Outras questões não. Essa coisa aí de viajar para passear vai ser algo mais próximo mesmo de onde você vive, tá?
Aqui também tem um aceno para aqueles de vocês que querem fazer algum tipo de curso que envolve administração, tá? Administração empresarial, administração de recursos, tá? Tem aqui um aceno para isso. Agora, em geral, vocês vão querer conhecimentos que venham agregar alguma coisa rapidamente, tá? Vocês não vão estar com muita cabeça para cursos longos e demorados, ok? Aqueles de vocês que estiverem atrás também de alguma questão de herança ancestral e precisam viajar para isso, né? Estão atrás de visto, né? Alguma coisa nesse sentido, tá favorável para essa pesquisa também, mas eu vejo essa coisa da pesquisa somente, né? É um projeto de longo prazo, não quer dizer que você vá efetivamente mudar de país em 22, né? É um assunto que vai vir à tona. A força na casa 10. Era com relação à força que eu estava falando, né? Quando eu disse que tinha uma energia na qual vocês deveriam se fixar, né? Vocês têm que se tornar esse arcano, se tornar a força, porque é a força que está no meio do céu, né? O meio do céu é onde nós temos que chegar, tanto em termos de vida, quando a gente fala do mapa natal, quanto aqui, né, nessa mandala astrológica, a gente está falando em termos de ano. Então, vocês têm que se tornar a força, vocês têm que se tornar o sol. O que significa aqui se tornar a força? Vocês vão precisar ter um entendimento profundo e vivencial, instintivo, a respeito de quem vocês são. Aqui no caso de força na casa 10 é o seguinte: você está disposto a lutar, brigar pelo quê? Essa resposta ela não vai vir intelectualmente falando. Aqui tem uma energia que as mulheres, em especial as que são mães, vão reconhecer rapidamente. Porque a mulher, quando ela é mãe, ela precisa defender seus filhos, né, defender a prole, ela se torna uma leoa. Independente de sexo e independente do fato de você ter filhos ou não. Você está disposto a se tornar um leão, leoa, pelo quê? Você vai brigar pelo quê? Você vai mostrar para os outros uma face diferente, que não é tão bonitinha, por conta do quê? Você vai atrás do quê? O que você quer de verdade? O que faz o seu coração bater? Você vai precisar dessas respostas. Porque até então, eu tenho falado das casas até de um jeito bastante diplomático, porque eu estou falando com vocês, mas essa casa aqui, ela desorganiza tudo. A meu ver, ela desorganiza ainda mais do que a torre, porque a força, ela não tem cabelo penteado, não. Ela se impõe. Então vocês vão precisar travar contato com algo dentro de vocês que se impõe. Eu sou assim. E essa força é que vai de fato carimbar todo o resto, é que vai responder por todo o resto e que conversa com o sol. Embora vocês tenham essa força, né,
é super diplomática, né? O caminho que vocês escolheram para essa encarnação, muito do que vai ser alcançado aqui não vai ser por vias diplomáticas, vai ser por uma certa imposição. Não porque você vai impor algo a alguém, mas porque você vai se impor. Então você pode tentar contemporizar com quem você quiser, mas no fim das contas, o resultado ele vai depender da quem que se impuser mais. Muitas vezes o libriano ele se coloca atrás de uma certa máscara e ele deixa de viver aquilo que ele verdadeiramente deseja viver para encontrar uma harmonia ali dentro das relações em geral. Você vai perceber que se de fato você quiser reorganizar a sua vida, ter mais poder no seu mercado de trabalho, no seu espaço de atuação, ter o seu lar, você desfrutar de lazer, você desfrutar de boas relações, você ter uma certa ordem financeira, isso vai depender muito mais da sua imposição do que necessariamente do seu intelecto, que é um instrumento que você está tão habituado a usar. A casa 10 ela vai ser extremamente desafiadora para vocês. Eu acho, inclusive, que vai ser a casa mais difícil de lidar. Mais do que a torre, como eu falei. Porque ela vai fazer vocês saírem de um lugar arrumadinho. A força, ela faz qualquer um sair do salto. E muitas vezes, para você conseguir alguma coisa, você tem que sair do salto. Você tem que agarrar aquilo, né? Isso aqui é meu. É uma energia com a qual vocês não estão muito habituados, não. Isso aqui é mais energia de signo de fogo. Então vocês vão ter que usar muito as áreas em fogo do seu mapa para ancorar isso. Olha, isso aqui é meu, por direito, porque eu quero, eu desejo, né? Tem uma certa imposição, tá? Não é na marra, tá? Não é uma imposição na marra, mas é assim, eu não estou disposto a não viver um determinado resultado. Uma determinada coisa, ela tem que estar na minha vida. Eu não estou disposto a não ter isso na minha realidade. É uma energia assim. Aqui a sacerdotisa na casa 11 eu tinha comentado, né? Vocês não vão estar lá muito ligados em grupos, vocês vão estar bastante reservados nesse sentido. A exceção fica sendo qualquer grupo de estudo que esteja ligado à espiritualidade ou à religiosidade, tá? Se você acredita que precisa se desenvolver num sentido espiritual, você vai acabar procurando o auxílio, né, em grupos que falem sobre isso. Mas também não significa que você vai estar com várias pessoas. Você vai buscar auxílio nesse sentido, né? E aí pode ser que você conheça novas pessoas dentro, né, de ambientes que falem de espiritualidade ou de religião, mas não significa que você vai estar com um grupo gigante de pessoas, tá? Você vai preferir um petit comité, mas existe essa exceção, né, para aqueles de vocês que querem se desenvolver. Fora isso, vocês não vão estar muito abertos a novas amizades, tá? Podemos incluir aqui amizades que são enviadas pela espiritualidade. Pessoas que têm que entrar na sua vida, né, que elas são verdadeiros anjos na sua existência. Aí existe uma exceção, tá?
mas vocês não vão estar sociáveis a ponto de querer conhecer muita gente, ok? E o diabo aqui para casa 12. O diabo aqui é muito interessante porque, como eu acabei de falar sobre a questão de espiritualidade, e esse é um dos temas da casa 12, todo o conhecimento que vocês adquirirem, espiritualmente falando, ele vai ter que ser usado, ele não vai poder ficar só na teoria, porque vocês vão ter conteúdo de sombra para trabalhar. 2022 vai ser um ano muito interessante para fazer isso. Para quem quiser olhar o seu lado feio, tá? E tirar um enorme proveito disso. Tirar muito crescimento espiritual e crescimento material também daí. Porque muitas vezes a sombra, ela não deixa a gente chegar num determinado patamar de vida, ela fica boicotando a pessoa. Vai ser legal de olhar isso, porque vocês vão ter condição de não se auto-sabotar mais. E aí existe um complemento, né, com o arcano, o Sol, né, com o Sol como regente, porque se o Sol é regente, significa que o que vai preponderar na sua vida é a luz, né? E não a sombra, né? Então, de fato, você vai ter condição de brilhar. Agora, o brilho do sol, ele não é só essa questão assim de sucesso. Ficar pensando em sucesso é muito pouco quando a gente fala do sol. Porque o sol, ele é toda a sua plenitude, ele é a sua essência, ele é quem você é de verdade. E eu comecei a sua leitura falando da questão das aparências. Que embora vocês usem muito as aparências para o bem, vocês não vão poder se deixar ludibriar pelas aparências das outras pessoas e a sua própria. Por quê? Muito possivelmente quem vai fazer isso é a sombra. Você vai precisar observar, você vai ter que tomar cuidado com relação a isso. Porque quem vai ter que imperar é a sua luz, é a sua consciência, é quem você é, o seu brilho, é você por inteiro, você sem ficar pedindo desculpa ou tendo que fazer concessão com relação a alguma coisa, né? Era a palavra concessão que eu queria falar também aqui com relação à força, mas não estava me vindo. É concessão, né? Quando você usa força, você não está concedendo nada, você está ali com as suas garras atrás de alguma coisa. Você está em cima, né? Você está voando em alguém ou algo, né? Para conseguir o que você quer, né? E isso representa, se a gente for juntar a mandala inteira, fazer com que a sua luz impere, tá? Eu vou ficando por aqui, eu agradeço aos librianos que ficaram até o final. Curtiu, deixa o seu like, comenta, compartilhe, não esquece de assinar o canal e ativar o sininho para receber as notificações. Eu deixo meus votos de boas festas para todos, um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.